Quando recebi a lista de participantes neste curso e me dei conta de que havia sido convidado para falar perante colegas filósofos, pensei, após alguma hesitação e consulta, que preferiríeis, provavelmente, ouvir-me discorrer acerca daqueles problemas que me despertam maior interesse e com cujos desenvolvimentos estou mais familiarizado. Decidi, por conseguinte, fazer o que nunca antes fizera: oferecer-vos um relatório do meu próprio trabalho na área da filosofia da ciência desde o outono de 1919, data em que comecei a debater-me com o problema de quando é que uma teoria deve ser classificada como científica. Ou, existe algum critério que determine o caráter ou estatuto científico de uma teoria? O problema que na altura me preocupava não era quando é que uma teoria é verdadeira ou quando é que uma teoria é aceitável. O meu problema era diferente. Queria distinguir entre ciência e pseudociência, sabendo muito bem que a ciência muitas vezes se engana e que a pseudociência pode tropeçar acidentalmente na verdade. Eu conhecia, como é óbvio, a resposta mais generalizadamente aceite para o meu problema, que a ciência se distingue da pseudociência ou da metafísica pelo seu método empírico, que é essencialmente indutivo, procedendo da observação ou da experiência. Mas isso não me satisfazia. Pelo contrário, formulei muitas vezes o meu problema em termos de distinção entre um método genuinamente empírico e um método não empírico, ou mesmo pseudo-empírico. Ou seja, um método que, apelando embora para a observação e a experiência, não atinge todavia critérios científicos. Este último método pode ser exemplificado pela astrologia, com a sua prodigiosa quantidade de dados empíricos baseados na observação, em horóscolos e em biografias. Mas, dado que não foi o exemplo da astrologia que me conduziu ao meu problema, deveria talvez descrever sumariamente a atmosfera em que ele emergiu e os exemplos pelos quais foi estimulado. Após o colapso do Império Austríaco, tinha ocorrido uma revolução na Áustria. O ar estava carregado de slogans e de ideias revolucionárias e de novas e frequentemente extravagantes teorias. De entre as teorias que despertavam o meu interesse, a teoria da relatividade de Einstein era, de longe e sem dúvida, a mais importante. 3 outras eram a teoria da história, de Marx, a psicanálise, de Freud, e a chamada psicologia individual, de Alfred Adler. Corriam grandes disparates acerca destas teorias, e em especial acerca da teoria da relatividade, como ainda hoje acontece. Mas eu tive sorte com aqueles que me iniciaram no seu estudo. Todos nós, o pequeno círculo de estudantes a que eu pertencia, estávamos empolgados com o resultado das observações de eclipse de Eddington, observações essas que, em 1919, proporcionaram a primeira e significativa confirmação da teoria da gravitação de Einstein. Foi uma grande experiência para nós e uma experiência que viria a exercer uma influência duradoura no meu desenvolvimento intelectual. As outras 3 teorias que mencionei eram também amplamente discutidas entre os estudantes dessa época. Eu próprio tive a ocasião de entrar pessoalmente em contacto com Alfred Adler e até mesmo de cooperar no seu trabalho social com as crianças e jovens dos bairros operários de Viena, onde ele havia fundado clínicas de assistência social. Foi durante o verão de 1919 que comecei a sentir uma crescente insatisfação relativamente a estas 3 teorias, a teoria marxista da história, a psicanálise e a psicologia individual, e comecei a ter dúvidas em relação às suas pretensões a um estatuto científico. O meu problema, de início, talvez se pudesse formular nestes simples termos: o que é que há de errado no marxismo, na psicanálise e na psicologia individual? Por que é que são tão diferentes da teoria de Newton e, em especial, da teoria da relatividade? Para tornar este contraste nítido, devo explicar que, na altura, poucos de nós teriam dito que acreditávamos na verdade da teoria da gravitação de Einstein. Por aqui se vê que não era o facto de duvidar da verdade dessas outras 3 teorias que me incomodava, mas sim algo diferente. Nem era tão pouco que eu simplesmente considerasse a física matemática mais exata do que as outras teorias de tipo sociológico ou psicológico. O que, por conseguinte, me preocupava não era o problema da verdade, pelo menos nessa fase.
nem o problema da exatidão ou da mensurabilidade. Era antes o facto de eu sentir que essas outras três teorias, dando-se embora a ares científicos, tinham na realidade mais em comum com os mitos primitivos do que com a ciência, de sentir que se pareciam mais com a astrologia do que com a astronomia. Descobri que alguns desses meus amigos, que eram admiradores de Marx, de Freud e de Adler, estavam impressionados por um certo número de pontos em comum destas teorias, e em especial pelo seu aparente poder explicativo. Com efeito, estas teorias pareciam capazes de explicar praticamente tudo o que sucedia nos domínios a que se referiam. O estudo de qualquer uma delas parecia exercer o efeito de uma revelação ou conversão intelectual, abrindo os nossos olhos para uma verdade nova, oculta dos ainda não iniciados. E uma vez assim abertos os nossos olhos, víamos exemplos confirmativos em toda a parte. O mundo estava cheio de verificações da teoria. O que quer que acontecesse, confirmava-a sempre. Desta maneira, a sua verdade parecia manifesta. E os descrentes eram, evidentemente, pessoas que não queriam ver a verdade manifesta, que se recusavam a vê-la, fosse porque essa verdade era contra os seus interesses de classe ou por causa das suas repressões que estavam ainda por psicanalizar e aberrar por tratamento. O elemento mais característico desta situação parecia-me ser o incessante caudal de confirmações, de observações que verificavam as teorias em questão. E este ponto era constantemente salientado pelos seus partidários. Um marxista não podia abrir um jornal sem descobrir, em cada página, provas confirmativas da sua interpretação da história. Não apenas nas notícias, mas também na sua apresentação, que revelava a tendência de classe do jornal. E, sobretudo, como é óbvio, naquilo que o jornal não dizia. Os psicanalistas freudianos enfatizavam que as teorias eram constantemente confirmadas pelas suas observações clínicas. No que diz respeito a Adler, fiquei muito surpreendido com uma experiência pessoal. Uma vez, em 1919, relatei-lhe um caso que a mim não se me afigurava particularmente adleriano, mas que ele não teve, no entanto, dificuldade em analisar à luz da sua teoria de sentimentos de inferioridade, apesar de não ter sequer visto a criança em questão. Ligeiramente chocado, perguntei-lhe como é que ele podia ter tanta certeza. Por causa da minha experiência de 1000 casos semelhantes, foi a resposta. Perante a qual eu não pude deixar de comentar. E com este novo caso, suponho, esse número já deve ter aumentado para 1001. Aquilo em que eu estava a pensar era que as observações que ele anteriormente fizera podiam não ter sido muito mais consistentes do que esta, que cada uma delas teria sido, por sua vez, interpretada à luz de experiência prévia e simultaneamente contabilizada como confirmação adicional. E confirmação de quê? Perguntei a mim próprio. Unicamente de que um caso mais podia ser interpretado à luz de uma teoria. Mas isso, refleti eu, significava muito pouco, uma vez que qualquer caso concebível podia ser interpretado à luz da teoria de Adler ou também da de Freud. Posso ilustrar este ponto com 2 exemplos muito diferentes de comportamento humano. O exemplo de um homem que empurra uma criança para a água com a intenção de a afogar. E o exemplo de um homem que sacrifica a sua vida numa tentativa de salvar a criança. Qualquer um destes 2 casos pode ser explicado com idêntica facilidade em termos freudianos e em termos adlerianos. De acordo com Freud, o primeiro homem sofreria de repressão, digamos de uma componente do seu complexo de Édipo, enquanto o segundo teria atingido a sublimação. De acordo com Adler, o primeiro homem sofria de sentimentos de inferioridade, que teriam produzido, talvez, a necessidade de provar perante si próprio que tinha coragem de cometer um crime. E o mesmo se passaria com o segundo homem, cuja necessidade seria de provar a si próprio que tinha coragem de salvar a criança. Não me consegui lembrar de nenhum comportamento humano que não pudesse ser interpretado nos termos de qualquer uma destas teorias. E era precisamente esse facto, o facto de se adequarem sempre e de serem sempre confirmadas, que constituía, aos olhos dos que as admiravam, o ponto mais forte a seu favor. Mas que em mim começou a despertar a ideia de que essa aparente força era, na realidade, a sua fraqueza. No que respeita à teoria de Einstein, a situação era notavelmente diferente.
Tomemos um exemplo típico. A previsão de Einstein, logo a seguir confirmada pelos achados da expedição de Eddington. A teoria gravitacional de Einstein havia conduzido à conclusão de que a luz devia ser atraída pelos corpos pesados, como o Sol, precisamente do mesmo modo que os corpos materiais. Em consequência, podia ser calculado que a luz de uma estrela fixa distante, cuja aparente posição era próxima do Sol, alcançaria a Terra vinda de uma direção tal que essa estrela pareceria estar levemente desviada do Sol. Ou, por outras palavras, que as estrelas próximas do Sol pareceriam ter se afastado um pouco dele e umas em relação às outras. Este é um fenómeno que não pode normalmente ser observado na medida em que o brilho ofuscante do Sol torna as estrelas invisíveis durante o dia. Mas durante um eclipse é possível fotografá-las. Se a mesma constelação for fotografada de noite, podemos medir as distâncias nas duas fotografias e verificar o efeito previsto. Ora, o aspecto impressionante neste caso é o risco envolvido numa previsão deste tipo. Se a observação demonstrar que o efeito previsto está definitivamente ausente, então a teoria será simplesmente refutada. A teoria será incompatível com determinados resultados possíveis da observação, de facto, com resultados que toda a gente antes de Einstein teria esperado. Isto é bastante diferente da situação que anteriormente descrevi, quando as teorias em questão se revelaram compatíveis com os mais diferentes comportamentos humanos, de modo que se tornava praticamente impossível descrever qualquer tipo de comportamento que não pudesse ser invocado como alegada comprovação dessas teorias. Estas considerações conduziram-me, no inverno de 1919-1920, a conclusões que posso agora reformular da seguinte maneira. 1. É fácil obter confirmações ou verificações para quase todas as teorias, desde que procuremos confirmações. 2. As confirmações só deverão ser tidas em conta se forem o resultado de previsões arriscadas, ou seja, se, não esclarecidos pela teoria em questão, tivermos esperado um acontecimento incompatível com a teoria, um acontecimento que teria refutado essa teoria. 3. Toda a boa teoria científica é uma interdição, proíbe que determinadas coisas aconteçam. Quanto mais a teoria proibir, melhor será. 4. Uma teoria que não seja refutável por nenhum acontecimento concebível será uma teoria não científica. A irrefutabilidade não é uma virtude da teoria, como as pessoas muitas vezes julgam, mas sim um defeito. 5. Todo o teste genuíno de uma teoria constitui uma tentativa de a falsificar ou refutar. Testabilidade equivale a falsificabilidade. Mas há graus de testabilidade. Algumas teorias são mais suscetíveis de ser testadas, estão mais expostas à refutação do que outras, assumem, por assim dizer, maiores riscos. 6. As provas confirmativas não devem ser tidas em conta, exceto quando são resultados de um teste genuíno da teoria. E isso significa que podem ser apresentadas como uma séria, ainda que malograda, tentativa de falsificar essa teoria. Costumo falar agora, nestes casos, em provas corroborantes. 7. Algumas teorias genuinamente testáveis, mesmo depois de se ter concluído pela sua falsidade, são ainda sustentadas pelos seus adeptos, mediante a introdução ad hoc de uma hipótese auxiliar, por exemplo, ou por via de uma reinterpretação ad hoc da teoria feita de um modo que escape à refutação. Ainda que um procedimento deste tipo seja sempre possível, a teoria só é salva da refutação à custa da destruição, ou pelo menos do rebaixamento do seu estatuto científico. Descrevi mais tarde essa operação de salvamento como uma distorção convencionalista, ou um estratagema convencionalista. Poderíamos resumir tudo isto dizendo que o critério do estatuto científico de uma teoria é a sua falsificabilidade, ou refutabilidade, ou testabilidade.